durante os intervalos e amanhã para conversar sobre esses assuntos e outros que vocês quiserem, tá bom? Eu quero orar com vocês mais uma vez, depois nós vamos à palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estar aqui com esses irmãos e irmãs, obrigado por sermos um só povo e obrigado por podermos abrir a Tua palavra para nela meditarmos e através dela nos alimentarmos. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos anime, nos revigore, acenda em nós o fervor e o amor, como a gente cantou agora há pouco. Que o Teu Espírito faça essa obra de apontar os nossos olhos para Cristo, transformar-nos à imagem de Cristo e fazer com que os nossos corações se encham de gratidão ao lermos a Tua palavra nessa noite. Assim rogamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O tema dessa conferência é o mesmo Deus. E eu quero refletir com vocês, nessa primeira mensagem, a respeito da imutabilidade de Deus, do Deus que nunca muda, que é sempre o mesmo, pensando no culto, sob a perspectiva do culto, esse momento de adoração. O culto nem sempre é o mesmo. Quando nós olhamos para a forma de culto e de liturgia que existem nas mais diferentes denominações, igrejas, cidades, países, culturas, continentes, a gente vê que em cada lugar o povo adora de um jeito diferente. Pergunta aqui para vocês, existe um jeito certo de se cantar ou de se fazer a liturgia? O que vocês acham? Será que a forma correta de nós cantarmos, existe, por exemplo, instrumentos certos que devem ser usados e somente aqueles devem ser usados? Sim ou não? Será que a gente precisa depender dos instrumentos para cantar? Se não tiver instrumento, não tem culto? Ou será que precisa ter, se tiver bateria, vai estar um culto pecaminoso? Toma cuidado que eu estou vendo uma ali. Lógico que não. E se não tiver bateria, é um culto pecaminoso? Também não. E se nós cantarmos como os africanos cantam, em sua cultura, será um culto pecaminoso? Eles têm que cantar que nem a gente? E se nós tivermos que cantar como os europeus cantam, ou como os judeus cantam, batendo palma o tempo todo e pulando? Também não. Logo, não há uma forma, embora há um conteúdo que une o povo de Deus ao longo da história. A maneira como se canta, as melodias que são entoadas, o uso ou não das mãos e pulos, ou assentados ou de pé, ou assentados ou de joelhos, isso muda, isso varia, e nós, aqueles que já amadureceram um pouquinho, bem sabem que o que Deus está interessado quando Ele olha para nós, não é se a gente está de pé, se a gente está sentado, se a gente está pulando, se a gente está deitado, mas é como está o nosso coração. Porque você pode estar pulando, dançando, ajoelhado, sentado, de pé, do jeito que você estiver. Se você só estiver ali da boca para fora, não pensando naquelas palavras, você está fora, você não está o adorando. Deus ele está preocupado se nós estamos realmente pensando naquilo que os nossos lábios estão falando. Tente imaginar as muitas vezes em que na palavra de Deus o povo se reunia para cantar, ou encontramos os anjos cantando. Quando lemos sobre Isaías, no capítulo 6, vendo os anjos ao redor do trono cantando. Quando temos algumas imagens também no livro de Apocalipse, de anjos e seres celestiais cantando. Quando temos em alguns lugares no Antigo Testamento, o povo de Israel cantando. Ou mesmo no Novo Testamento, seja numa casa, seja num lugar maior, seja na beira de um rio, seja no meio do mato. Logo, o que importa, de fato, para o Senhor é aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, que o pai, ele não está preocupado, a ideia naquele momento era aqui nesse lugar ou naquele lugar, nesse monte aqui, o Gerizim, em Samaria, ou lá no Sião, em Jerusalém. E Jesus respondeu, nem aqui nem lá, porque o pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Veja, essa expressão é tão especial, porque é a única vez na Bíblia em que, não somente Jesus, mas toda a Escritura nos diz que o pai procura. Quando Deus olha para a terra, Ele procura, não missionários, não pastores pregando, não evangelistas, não pessoas que tocam, Ele procura adoradores, porque é uma atitude que nos faz semelhante aos anjos.
Mas em nós isso tem um peso mais especial, que é o fato de nós termos sido pecadores, coisa que os anjos não foram. Os anjos não sabem o que é cantar como a gente canta, como é ser como nós somos, pessoas que eram condenadas ao inferno, que era de Satanás e os seus demônios, mas nós fomos arrancados de lá e foi nos colocado nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, um novo cântico, como os salmistas escreveram. Ou seja, em nossa boca foi colocado aquilo que não foi colocado na boca do diabo. Embora nós nascemos condenados como o diabo nasceu, ou pelo menos está condenado. Os demônios não nascem, né? Eles estão aí. Mas nós nascemos condenados como eles. Mas o fato é que desde o dia em que Deus nos deu um novo coração, desde o dia em que nós nascemos de novo, desde o dia em que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e Ele nos deu uma nova vida, nós recebemos o amor de Deus derramado em nossos corações e nós passamos a cantar como os anjos cantam e mais, porque sabemos o que é a preciosidade da graça de Deus derramada sobre nós. Logo, embora a forma como se canta, se toca e se faz a estrutura de um culto mude de igreja para igreja, o conteúdo deve ser sempre o mesmo. Então, o mesmo Deus deve refletir o mesmo culto. E quando eu digo culto, não pense numa estrutura litúrgica em si, pense numa mensagem que é dita ao nosso Deus. Porque culto, na definição mais simples do mundo, não é outra coisa senão quando nos reunimos para falar com Deus e para ouvir a Deus. Nós estamos falando com Deus desde a hora que chegamos aqui, cantando, orando. Nós ouvimos Deus por meio da sua palavra e agora estamos lendo a sua palavra e clamamos a Ele que Ele fale conosco. Isso é culto. Quando falamos com Ele e o ouvimos através da sua bendita palavra. Mas o que deve ser o centro desse culto? É isso que eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo aqui em Efésios capítulo 1. Vamos fazer a leitura? Paulo diz assim, Efésios 1 a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos. Veja que ele não escreve para qualquer pessoa. Ele não escreve para todo mundo que estava morando lá em Éfeso. Ele escreve para aqueles que foram santificados, arrancados desse mundo, separados por Deus e que vivem em Éfeso. E mais, não é somente santo, aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. É para essas pessoas que essa carta se destina. Se você é alguém assim, que tem vivido assim, que tem buscado viver assim, essa epístola tem uma mensagem para você. Ele diz aos que são santos, separados desse mundo e que são fiéis. E mais, se você é uma pessoa que tem lutado e deseja ser alguém separado, deseja ser alguém que literalmente está morto para esse mundo e que ainda luta contra o pecado e que deseja ser fiel, mas que tem sido muito tentado e volta e meia tem caído em tantos pecados, entenda, Paulo também deseja falar com você. No verso 2 ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo, portanto, está escrevendo para aqueles que Jesus chamou em Mateus 5,14 de a cidade sobre o monte. Vocês são a luz do mundo, Jesus disse lá em Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos essa cidade que está sobre o monte. Esses são os fiéis, esses são aqueles que brilham, esses são aqueles que fazem diferença. Jesus, ele disse também, lá em João, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Mas no capítulo seguinte, em João, capítulo 9, no versículo 5, ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que enquanto nós estivermos ligados a Ele, Ele é a luz do mundo. Mas a partir do momento em que Ele não está mais nesse mundo, nós seguimos brilhando a luz de Cristo, fazendo a diferença, sendo como uma cidade edificada sobre uma montanha, iluminando todas as outras cidades que estão ao redor daquela montanha, e que não tem luz, que estão no apagão, que estão nas trevas, e nós estamos apontando o caminho, e logo ele vai trabalhar isso mais no capítulo 2, e eu explico isso ainda hoje à noite para vocês, dependendo da maneira como vivermos, se vivermos em brigas, se vivermos em desunião, se vivermos em debates, se vivermos em picuinhas, se vivermos em coisas que são mais nossas do que de Deus, certamente o brilho dessa cidade se apagará, as ruas ficarão sem luz,
As casas ficarão sem força, sem iluminação, e as cidades vizinhas a esta cidade não terão mais referência moral, não terão mais referência ética, não terão mais uma luz que aponte para a luz de Cristo e mostre para elas a diferença do povo de Deus. Paulo, desde o início, destaca que é para esse povo que foi banhado com a graça de Jesus Cristo que ele está falando. E aí no verso 3, ele começa a primeira oração do capítulo 1. Ele faz duas orações aí no capítulo 1. A primeira do 3 ao 14 e a segunda do 15 até o 23. E nessa primeira oração, ele faz uma adoração. Você já começou uma carta para alguém, uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail, que você começa, você fala, tudo bem, beleza, espero que esteja tudo bem aí com a sua família, e aí você começa a fazer uma oração de adoração? É diferente, não é? Mas aqui, nesta epístola, faz todo sentido. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês também, mas a gente entende o que estava no coração de Paulo aqui, quando a gente lê o que Jesus escreveu para essa igreja. Vocês lembram que Jesus escreveu uma carta para a igreja de Efésios, né? De Éfeso. Vocês lembram onde é que está a carta de Jesus para Éfeso? Em Apocalipse, lá no capítulo 2. Depois a gente vai ler a carta de Jesus. Ele manda carta para 7 igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Em Apocalipse 2:1 começa a carta de Jesus para essa mesma igreja, para esse mesmo povo. E lá Jesus destaca um problema que ao longo da leitura de Efésios, da epístola de Paulo aos Efésios, o problema é destacado também. Esse pessoal sabia muito de doutrina. Esse pessoal conhecia muito bem a Bíblia. Esse pessoal era capaz de perceber seitas e heresias. Esse pessoal era desconfiado quando alguém se levantava para pregar para eles. Eles ficavam tentando pegar algum erro. Jesus inclusive os elogia porque eles eram capazes de perceber os erros da seita dos nicolaítas, coisa que pouca gente naquela época percebia, e Jesus os elogia por isso. Paulo, ao longo dessa epístola, também os elogia. Qual era o problema dos efésios? Se eles eram muito bons de Bíblia, muito bons de doutrina, muito bons de teologia, muito bons de cabeça. O problema deles é que eles eram ruins de coração. Eles amavam a Deus, mas não amavam ao próximo. Eles conheciam muito, mas não praticavam nada. Na teologia a gente chama isso de ortodoxia, sem ortopraxia. Você sabe, você tem o reto conhecimento, ortodoxia, você tem a mente reta, o conhecimento reto, está tudo reto na tua cabeça. Mas na hora da prática, a ortopraxia, aí sai tudo errado. Alguém olha para você e fala, não sei como é que a pessoa pode conhecer tanto e viver desse jeito tão errado. Não ama, não age, não doa, não se condói, não chora com quem chora, não caminha uma segunda milha. Como é que pode encher a mente e não ter o coração transformado? Como é que pode uma pessoa estar tão apta para debates, discussões e brigas de palavras, mas não ser uma pessoa que transpira gratidão, louvor e amor pelo Salvador? Bem, Paulo era alguém que poderia debater como ninguém, com qualquer um. E Paulo poderia começar essa epístola já apontando os defeitos, mas ele quer começar dando exemplo. Porque mesmo para tratar do defeito de alguém, ele quer começar dando exemplo, mostrando que acima de qualquer debate, discussão, diferença, briga, está a adoração. E é por isso que ele começa dizendo assim no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Note, o início do verso 3 começa com uma expressão de adoração. Bendito seja o Deus e Pai. Ele está adorando ao Senhor, ele está louvando a Deus, não por meio de uma música, por meio de uma oração, mas é uma adoração. Seja bendito o Deus e Pai, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e nós concordamos com ele. Essas bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais, aliás, ele vai repetir essa expressão, região celestial, regiões celestiais, várias vezes nessa epístola, algumas vezes mais de uma vez no mesmo capítulo, porque ele quer que esse povo, que conhecia muito de doutrina, não olhasse só para a terra, não olhasse só para os livros, não olhasse só para aquelas coisas que enchiam a mente, mas não traziam afeto ao coração, não transformavam o coração, não os levavam à prática aqui nessa terra. Paulo queria que eles que estavam o tempo todo olhando para a terra, olhando para as coisas daqui, que eles olhassem um pouco para o alto e percebessem que todas as coisas são espirituais na nossa vida. Mas a gente vai perceber isso ao longo da leitura. No verso 4 ele diz, ainda em louvor,
antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, veja que Paulo, desde o verso 4 até o 6, ele está louvando a Deus, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia revelado o seu propósito, ou determinado que ele salvaria um povo, que ele salvaria pessoas, e Paulo reconhece que ele e aqueles que são santos e fiéis e que estavam lá em Éfeso, faziam parte desse povo. Ele está reconhecendo aqui que o nome de todos eles foi escrito nos livros da vida, como diz lá em Apocalipse também, não quando a gente se converteu, mas antes da fundação do mundo. No livro do Apocalipse diz os nomes daqueles cujo nome estão nos livros, não é? Que foi o livro do Cordeiro e que foi escrito desde a fundação do mundo. Aqui ele está falando desde antes da fundação do mundo, houve uma escolha. Hoje eu vejo que tanta gente briga por causa disso, não sei se você tem visto também, e existem tantos debates em torno desse assunto. Irmãos, na época da igreja primitiva não existia esse tipo de coisa. Para eles era um assunto normal dizer o que a gente leu aqui. Ele nos escolheu para sermos santos, em amor nos predestinou, Ele nos adotou. Para eles isso daqui não era problema, é problema para nós. Hoje em dia existem tantos debates, tantas discussões, mas a doutrina da eleição, ela não nos é revelada para discussão, mas para adoração. Eu vou dizer isso de novo. Em nenhum lugar na Bíblia, quando você ler algo sobre a doutrina da eleição, essa doutrina estará colocada num ambiente de discussão. Em 100% das vezes que esse termo ou a doutrina for colocada, o contexto é o contexto de louvor. Por que hoje, quando a gente vai para a internet, a gente não vê isso? Ou vê? Quando a gente vai para a internet, quando a gente vai para a televisão, quando a gente vai para alguns programas, quando a gente vai para alguns livros, inclusive, o que a gente encontra? Esse livro é sobre doutrina de predestinação, eleição? Tem um vídeo no YouTube sobre predestinação e eleição? É vídeo sobre o quê? Normalmente é sobre debates, discussões, opiniões. Entenda, o Espírito de Deus não nos revelou esse assunto para que a gente ficasse batendo boca um com o outro. Não era para a gente ficar questionando por que escolhe um e não escolhe outro. Será que escolheu um e não escolheu o outro? Será que ele escolheu pessoa ou escolheu um grupo? Será que escolheu mesmo é a pessoa que escolhe? Será que ele escolheu com base naquilo que ele viu antes na gente? Tipo, ele viu que a gente ia escolher, então de repente ele escolheu quem ia escolher. Então que na verdade quem escolheu foi a gente, não foi ele, mas a Bíblia fala que foi ele porque não foi a gente. Porque ele foi antes e não foi depois. Será que é para a gente ficar batendo boca em torno disso? Todas as vezes que eu me deparo com este assunto, eleição na Bíblia, eu sou constrangido a fechar a minha boca e os meus olhos e a dizer do fundo do meu coração, Senhor, eu não entendo isso, mas a Tua palavra está me dizendo que o Senhor me amou assim, então eu só posso Te agradecer. Como é que eu vou discutir com o meu próximo sobre isso, bater boca? É diferente de ensinar, alguém que pergunta e quer uma resposta. Mas ficar batendo boca e discutindo, não é para isso que o Senhor nos revelou. Paulo aqui está louvando ao Senhor, porque antes de Deus ter dito, haja luz, Ele disse, haja cruz. Antes dele ter fundado o mundo, Ele decidiu adotar um povo, fomos adotados como seus filhos. A adoção sempre foi considerada na história da humanidade como algo muito belo, como algo muito digno. E a gente tem alguns exemplos no Antigo Testamento, de um modo especial, de pessoas que foram adotadas por outras e viveram como filhas e comeram à mesa como se fosse do lar. Nós temos exemplos nas nossas igrejas. Na igreja que eu pastoreio lá em Araraquara, no interior de São Paulo, nós temos algumas pessoas que foram adotadas e a gente acha tão legal, tão bonito quando uma família adota uma criança, ou adota uma família inteira de crianças, como aconteceu lá no nosso caso. Um casal queria adotar uma criança e eles eram em 3 irmãos, né, Ana? 3. E aí, aí o pessoal
no conselho tutelar, enfim, o juiz, a pessoa responsável, ela falou, olha, você pode escolher um, você pode escolher dois, você pode escolher os três, mas ninguém vai levar os três aqui, né? Eles falaram não, e eles já tinham uma outra filha adotada, uma outra menina, que agora já era grande, e mais 2 filhos. E eles queriam adotar mais um só. Tipo, você tem um filho, tem outro filho, você adota uma outra filha, e agora você quer adotar mais um. Mas quando você chega lá, você sabe que esse um tem mais 2 irmãos. Aí eles falaram, olha, eu não vou adotar um, eu vou deixar os outros 2 lá. Adotaram os 3. Oi? Tem um caso aqui? Ah, são 4. Então, são 4 adotados, né? Flavinha, Flavinho, o Richard e a Larissa. É verdade. E mais a Mariana. Então, eles chegaram lá... Então, vamos consertar aqui. Então, o pai e a mãe tiveram um filho e uma filha, certo? Não, 2 filhos, aliás, deles. Aí, eles decidiram adotar mais uma menina, que é a Mariana. 3 filhos, certo? Aliás, eles tiveram 3 meninos. Eu estou toda atrapalhada aqui hoje à noite. 3 meninos, o Gabriel, o Aníbal e o Mateus. Adotaram a Mariana. Só que os 4 ficaram grandes, falaram, vamos adotar mais um. Já tem 4, onde come 4, come 5, né? E para quem comprou um Gol, compra uma Kombi. E a gente sobrevive sem problema. Só que quando chegaram lá para pegar o 5º filho, porque já tinham 3 deles e mais uma adotada, descobriram que essa 5ª criança que seria adotada tinha mais 3 irmãos. Eram 4 lá no orfanato. E eles decidiram adotar os 4. E, gente, foi algo tão especial para todos nós na igreja. Hoje a gente olha para eles, eles são nossos amigos e é algo bonito, não é? Quando você vê alguém que vive perto de você, ou na sua família, ou no círculo de amizade, e você sabe dessas histórias, isso não enche o nosso coração de... Agora, pensa que Deus fez isso com a gente. A Bíblia diz que nós éramos pessoas assim. A Bíblia diz que nós fomos adotados. Por que fomos adotados? Porque nascemos separados. Nascemos sem pai nem mãe, espiritualmente falando.